Olá, eu sou Djamila Ribeiro e escrevi o livro Pequeno Manual Antirracista com o intuito de falar sobre o racismo enraizado que ainda é presente em vários setores na nossa sociedade. E com esse trabalho vou falar um pouco sobre isso. Transforme seu ambiente de trabalho. Em um espaço de trabalho, não é tendo uma pessoa negra contratada que o local seja detetizado contra o racismo. Normalmente, as pessoas argumentam que tenham alguém negro trabalhando em certo setor da empresa e que adora trabalhar lá. E muitas vezes, para não perder o emprego, o empregado concorda. Mas não devemos usar esse tipo de argumento como base, pois usa a estratégia do negro único. E ele não pode representar todos os negros. Alguns questionamentos que devem ser abordados em um ambiente de trabalho sobre a reavaliação do racismo são: a porcentagem de pessoas brancas e de pessoas negras, a proporção dos cargos mais altos, como é tratado na contratação a questão racial, se há na sua empresa algum comitê de diversidade ou um projeto para melhorar esses números, se há um humor hostil em relação aos grupos vulneráveis, entre outras. Outro fator que desfavorece grupos não privilegiados são empresas que focam em pessoas que estudaram em escola de elite e que cursaram inglês, pois sabemos que isso não é acessível a todos. E, além disso, o pacto narcísico, a branquitude, contribui com a exclusão de outros grupos nas indicações de trabalho. A partir de um estudo que entrevistou 3.624 pessoas em 2019, foi comprovado que as pessoas negras que trabalham como advogados e sócios de escritórios de advocacia não chegam nem a 1%. E em estagiários não chega a 10%. Essa pesquisa foi feita em uma das maiores bancas de São Paulo e mostra a grande desigualdade que vivemos. O fato também é que já está comprovado que a diversidade aumenta o potencial produtivo. Empresas a qual não possuem pessoas negras empregadas ou trabalhando em cargos altos estão mais suscetíveis a práticas racistas. Um acontecimento em uma filial brasileira de uma grande empresa norte-americana foi que iriam fazer um baile fantasia. E um funcionário, com a intenção de ser engraçado, escolheu fazer uma representação racista de um homem negro sexualizado. E quando a imagem chegou à sede, demitiram ele. Mas o gerente de sua área disse que tudo isso era exagerado e foi demitido também. Não bastando isso, o presidente da filial brasileira saiu a favor dos dois e também foi despedido. Uma proposta de um parlamentar do Partido Conservador na Noruega é que devemos pensar em uma política de reparação de equidade, pois senão contrataríamos apenas as pessoas ao nosso redor, de um determinado grupo e classe social, achando que apenas elas seriam capazes de praticar determinada atividade. Às vezes, devemos nos perguntar: quantas pessoas talentosas perdemos todos os dias por causa do racismo? Políticas que obrigam as empresas a pensar e criar ações antirracistas poderiam reverter esse quadro. No Brasil, a Lei de Cotas para o Serviço Público Federal visa diminuir desigualdades. Essa lei visa superar o racismo estrutural presente em nossa sociedade e garantir a igualdade material para os cidadãos. Um ambiente de trabalho demanda de uma análise constante das práticas corporativas, pois há racismo em diversas dimensões. Organizações negras, como o CERT, fazem consultorias especializadas de políticas de diversidade para empresas que estão preocupadas em se atualizar em relação aos novos marcos civilizatórios. Essa organização luta há décadas para introduzirem essas questões urgentes no mercado de trabalho. Dessa forma, estamos contribuindo para um ambiente mais produtivo, diverso e democrático. Leia autores negros. Os sinais de apagamento da produção negra são evidentes. Mesmo superando o racismo, ao ingressar em uma pós-graduação, o estudante negro encontrará um desafio: o epidemicídio, isso é, o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por um grupo oprimido. A renomada feminista Sueli Carneiro traduziu o epidemicídio, conceito originalmente proposto pelo sociólogo português
Bonaventura Souza Santos. Não frequentemente, o curso indica leituras de mulheres negras, cuja presença do debate universitário é intelectual e extremamente apagada. Em minha graduação em filosofia, não me foi sugerido nenhuma autora branca, muito menos negra. Isso é grave, pois ser exemplificado por Abadias, ou seja, o nascimento de um genocídio negro brasileiro, no qual afirma que qualquer forma de aniquilações de um povo, seja moral, epistemológico ou cultural, é considerado um genocídio. Por nossa posição no arranjo geopolítico global, a produção de intelectuais negras no Brasil tende a ser menos fluida do que de demais países como os Estados Unidos, causando um atraso em debates que poderiam estar muito mais avançados. Letícia Gonzalez é uma feminista atuante da década de 70 e 80. Encantou as pessoas com o poder de suas palavras. O apagamento da produção de saberes de negros anticoloniais contribuiu significativamente para a pobreza do debate público, seja na academia ou na mídia, ou em palanques. Como somos a maior parte da população, as nossas obras também deveriam ser reconhecidas. Estudar autores negros não está somente envolvido em ter uma visão essencialista, ou seja, ler apenas porque são negros. O fato é, uma sociedade como a nossa, que temos a maior parte da população negra, não é coerente somente um grupo dominar a formulação do saber. A escritora Shamandi Noyes alerta sobre a única história, pois a história não pode ser contada apenas por um lado, o lado do poder. É danoso que numa sociedade as pessoas não conheçam a história dos povos que a construíram. Precisamos conhecer a produção de mulheres negras de fora das grandes metrópoles e ampliar as nossas visões de mundo. Procure conhecer um pouco mais do trabalho por núcleos afro-brasileiros em uma universidade. Valorize editoras que publiquem produções intelectuais negras e apoie iniciativas como um objetivo de visibilidade de pensamentos decoloniais. Precisamos ir além do que já conhecemos. Denise Ferreira da Silva, artista, socióloga e professora brasileira, possui graduação em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pela Universidade de Pittsburgh. Atualmente diretora social do Justice League da Universidade de Columbia Britain, no Canadá. Seus escritos acadêmicos e práticas artísticas abordam questões étnicas no presente global e tem como alvo as dimensões metafísicas e pilares epistemológicos do pensamento moderno. Raça negra, globalização, natação, Brasil e cultura são seus principais temas nas pesquisas. Dentre os livros, os mais conhecidos são Thor, Globalização Ideia House e Anto-Debat. Denise Ferreira Silva é aquilo que define como interpretação poética, negra e feminista.